Hoje eu vou falar sobre uma técnica chamada Spin Selling. A técnica Spin Selling, eu vou fazer uma introdução para você, né, de como você faturar 50 mil em 14 dias utilizando essa técnica, tá? Então, fica ligado aí no vídeo e vamos lá. Essa técnica, ela é uma técnica onde ela aborda alguns princípios, e esses princípios é importante a gente entender. São 4 princípios básicos. Quais são esses 4 princípios, né? É você fazer uma abordagem e entender qual a situação atual do seu possível cliente, qual o problema no qual ele está enfrentando, que o seu produto ou serviço ele pode resolver, qual a implicação uma vez dado essa solução ou caso ele continue com esse problema e qual a necessidade realmente dessa solução, tá? Então, a técnica, né, ou metodologia Spin Selling, né, na sigla aqui, né, que é o S de situação, o P de problema, o I de implicação e o N de necessidade da solução. Então, só recapitulando, tá? Spin Selling é uma sigla, né, que ela significa S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade, certo? Você entendendo e abordando o seu cliente ou seu possível prospect, né, de uma forma com metodologia, fica muito mais fácil você conseguir faturar 50 mil reais em 14 dias. E eu vou te explicar por quê. Essa metodologia de vendas, né, ela foi desenvolvida para quê? Para que você possa vender de forma sistematizada, de forma com metodologia, serviços ou produtos que têm um ticket médio um pouco maior. Quando eu falo um ticket médio um pouco maior, é na sua casa ali, né, dos seus 2 mil reais para cima. Outros tickets médios menores, né, eu vou abordar aqui depois outras metodologias na qual você pode utilizar, né, para quando você tem aí um serviço ou um produto com ticket médio menor. Então, se o seu produto ou seu serviço ele tem um ticket médio, né, próximo ali ou maior do que 2 mil reais, essa técnica aqui é para você. Então, fica aí atento, né, eu vou detalhar como você utilizar essa técnica no dia a dia para que você possa aí faturar 50 mil em 14 dias. Vamos lá. Bom, sabendo que essa técnica, né, é uma técnica especialmente, né, utilizada para vendas mais complexas, ou seja, vendas que requer ali muito mais interação sua com o seu cliente, a gente entende que dentro desses 4 pilares, que é, né, o que é que o Spin Selling significa? É uma sigla, onde o S, né, situação, o P de problema, o I de implicação e o N de necessidade. Então, você entendendo esses 4 pilares dessa metodologia, vai facilitar você na hora de abordar ou na hora de ofertar o seu produto ou serviço para o seu cliente. Então, vamos detalhar um pouquinho mais. Situação, o que seria, né, esse contexto de situação? Nesta fase, envolve perguntas para entender o contexto no qual o vendedor, ou seja, você que está vendendo, busca entender as circunstâncias atuais do seu cliente, tá? Quais os problemas, qual a situação atual que o seu cliente está passando até então sem o seu serviço ou sem o seu produto. Então, nessa fase é extremamente importante você fazer algumas perguntas, né, e perguntas certas. E eu vou te mostrar daqui a pouco quais ou alguns exemplos de perguntas para que você possa fazer aí, né, para o seu cliente. E Leones, já abrindo um parênteses, essa técnica só funciona para negócios B2B ou também funciona para B2C? Funciona para as duas, né, modalidades de modelo de negócio aí, tá? Tanto para B2B, de empresa para empresa, quanto para B2C, de empresa para pessoas. E funciona também muito na internet, tá? Não necessariamente você precisa estar tete a tete ali com o seu cliente para fazer isso. Então, funciona através de vídeos, funciona através de uma reunião online, funciona em qualquer circunstância ou ambiente que você tenha ali a oportunidade de passar, né, e colher algumas informações. Bom,
Eu falei sobre o S, de situação. Vamos agora falar um pouquinho sobre o P, de problema. Nessa fase, você faz perguntas para identificar e entender quais os problemas e desafios o seu cliente está enfrentando agora, né, que está gerando problemas, no qual ele deixa a entender, ou seja, ele revela espaços de melhorias. Tudo que há problema, que há espaço de melhorias, lhe dá brecha para que você possa vender uma solução. Lógico, uma solução que de fato resolva aquele problema que ele tem. Então, fica muito mais fácil você vender ou você ofertar uma solução sabendo qual o problema, do que você simplesmente começar a vender um produto ou serviço que você nem sabe se aquele seu cliente de fato tem aquele problema, ou seja, se de fato aquele seu produto ou serviço resolve aquele problema do seu cliente. Então, nessa fase do problema, né, o objetivo é o quê? Descobrir áreas onde está enfrentando dificuldades e problemas, para que você, né, lógico, com sua expertise, com seu produto ou com seu serviço, você consiga aí auxiliar o seu cliente de forma a que ele entenda que a sua solução faz sentido para o negócio dele ou para aquele determinado problema. Tudo bem? Então, falei sobre o P. Vamos falar sobre o I? O I é a fase, né? O I é a implicação. Então, aqui você vai fazer perguntas para explorar as implicações ou consequências do problema identificado. O objetivo nessa fase é ajudar o cliente a perceber a gravidade do problema e a necessidade de resolver. Então, vamos lá. Se lá no P você levantou alguns problemas, aqui no I de implicação, você vai conduzir para que ele externe quais as implicações ele está tendo ou pode ter se ele continuar com esse problema, ou seja, se ele continuar sem uma solução para aquele problema. Solução na qual o seu produto ou serviço, problema no qual o seu produto ou serviço ele vai resolver aquele problema. Então, quais as implicações, né, do seu cliente não ter a solução que você está vendendo, que você está ofertando? Então, observe que você vai conduzindo, né, aquela reunião ou aquele fechamento, aquele seu cliente, que ele mesmo auto está vendendo o seu próprio produto, a sua própria solução. Porque se ele falou sobre a situação atual, se ele falou sobre os problemas que ele tem hoje, se ele falou sobre as implicações, naturalmente, quando você chegar no N, que é necessidade, ele já está comprado, ou seja, ele já sabe a necessidade de resolver esse problema e, naturalmente, a sua oferta, o que você vai ofertar, vai passar para ele uma certa segurança, porque ele entendeu, né? Ele ali ficou mais claro, externou os problemas, externou as implicações, externou a situação atual. Então, no N, que é necessidade, nessa fase é a fase final, onde você faz perguntas para ajudar o seu cliente a reconhecer o valor de uma solução para aquele problema. Então, nesse objetivo é fazer o quê? Que o seu cliente, né, ele possa expressar em suas próprias palavras a necessidade e o benefício da sua solução. Pessoal, você está entendendo que existe toda uma metodologia, uma técnica que você vai aplicando e vai conduzindo, né, o seu cliente para um fechamento. Então, se ele já falou sobre a situação, se ele já falou sobre os problemas, se ele já falou sobre a implicação e ele falou sobre a necessidade, então está claro agora se o seu produto realmente resolve, está claro que ele está interessado, ou seja, nesse contato que você teve ali, você conseguiu fazer com que ele, de fato, já se demonstrasse interesse no seu produto, no seu serviço, certo? E como isso funciona na prática? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de perguntas, tanto para o S, quanto para o P, quanto para o I e quanto para o N, certo? Só recapitulando. S de situação, P de problema, I de implicação e N de necessidade. Tudo bem? Então vamos lá, né? Como eu falei,
né, o Spin Selling é uma metodologia focada em entender profundamente as necessidades do seu cliente e, com isso, conduzir para uma solução adequada, que resolva, que transforme a vida ali do seu cliente que está comprando aquela solução, seja um produto, seja um serviço. Então, vamos lá. No S, né, nessa fase, quais são as perguntas possíveis que você pode fazer? Bom, existem várias perguntas. Eu vou trazer aqui 2 perguntas de cada um para o conteúdo não ficar muito extenso. Mas vamos lá. Primeira pergunta que você pode estar fazendo para o seu cliente nessa fase da situação, tá? Você pode perguntar para ele um exemplo. Se você está vendendo uma solução, uma ferramenta, um produto, enfim, você pode perguntar para ele, né, qual ferramenta ele está usando atualmente, né, ou qual solução ele está adotando paliativamente para resolver aquele problema. Então, ele vai lhe falar, olha, se o meu problema aqui, né, é X, ele vai dizer, atualmente eu estou contornando com tal solução, certo? Então, daí você já vai entender se aquela solução é uma solução adequada, se não é adequada, enfim. Uma outra pergunta que é importante você fazer e entender também o seu cliente, né? Quantos membros compõem, né, essa operação dele, o que ele quer resolver, ou seja, quantas pessoas vão usar, né, precisam utilizar a sua solução, enfim, para que você saiba o porte, o tamanho daquele problema, tá? Quantas pessoas estão sendo impactadas, né, com essa situação atual. Vou trazer mais um aqui, falei 2, mas vou trazer mais um aqui. Né? Como ele está gerenciando essa situação, como ele está fazendo a gestão dessa situação atual, né, do negócio dele ou daquele determinado problema que você está tentando resolver, certo? Então, você pode fazer algumas perguntas, né, relacionadas à situação atual, como ele faz hoje, né, sem a solução que você está propondo. Tudo bem? Então, a gente está no S de situação. Vamos falar um pouquinho sobre o P, algumas perguntas que você pode fazer nessa fase do P, só lembrando, P de problema, tá? Então, eu vou trazer aqui algumas perguntas, né? Aí você pode perguntar para o seu cliente, né, para o seu possível cliente, você tem problemas relacionados a determinado assunto, ou seja, relacionado a mais ou menos ali o que você está querendo vender, o seu produto ou serviço que você está querendo vender. Então, você pergunta. Se ele responder que sim, observe que já lhe deu uma brecha para que, se ele tem problema e eu tenho uma solução, né, estamos aí caminhando para um fechamento, né, perfeito, tá? Uma outra pergunta é, se ele responder que não, não tem um problema, aí você pode perguntar, mas essa solução que você tem hoje, ela é confiável? Da forma que você faz hoje, é confiável? E aí ele vai responder se sim ou se não, enfim, você vai entendendo ali, tá? Aqui, né, no problema, você precisa levantar algumas perguntas para que ele de fato fale, eu tenho um problema aqui, sim, realmente nessa fase aqui, nessa situação eu tenho um problema. Tudo bem? Vamos passar agora para a implicação, né, que é o I de implicação. Vamos lá. Aí aqui nessa fase, você vai falar o quê? Você vai fazer algumas perguntas de que sentido, né? Que tipo de efeito, né, isso tem de implicação, ou seja, aquele problema que ele falou que tinha lá em problemas, qual implicação isso causa no seu negócio, no seu dia a dia, na sua vida, enfim. E aí ele vai falar, esse problema aqui me causa implicação A, B, ou C ou D. Então, assim, de acordo com o seu segmento, de acordo com o que você quer vender, de acordo com o que você quer faturar, 50 mil em 14 dias, você vai elaborar essas perguntas, tá? Uma outra pergunta, esse problema, né, poderia levar a qual tipo de redução, ou de custo, ou de perda? Então, você vai ali instigando o seu cliente a falar, principalmente, né, nessa fase aqui das implicações, do que isso implica no dia a dia dele. Tudo bem até aqui? Vamos falar algumas perguntinhas do S, né, do N, perdão, N de necessidade. Deixa eu só tomar uma água aqui. Vamos lá. No N, perdão, de necessidade, você vai falar o quê, né? Como seria a sua vida ou a sua empresa, dependendo de como você esteja vendendo,
Se você estiver vendendo para a empresa, né, como seria a sua empresa, né, daqui a alguns meses, resolvendo esses problemas e sanando essas implicações? E aí ele vai falar, né, se for uma pessoa física, né, como seria a sua vida resolvendo esse problema e sanando essas implicações? Então, observe que quando ele responder, ele sempre vai lhe dar uma resposta extremamente positiva. Ele vai dizer, isso aqui para mim seria maravilhoso, né? Para minha empresa, isso aqui para minha vida seria também extraordinário. Enfim, você está instigando ele a já, né, falar assim, opa, eu preciso desse produto, eu preciso desse serviço, tá? Então aqui são algumas perguntas que você pode estar fazendo para o seu cliente ali, tá? Seja numa abordagem presencial, seja uma abordagem online, seja uma abordagem em vídeo, você pode contextualizar essa metodologia Spin Selling para qualquer cenário que você queira atuar. Lembrando, né, ela é uma metodologia recomendada para vendas mais complexas, ou seja, de produtos com ticket médios um pouco maior, que exige ali, né, digamos assim, mais uma decisão, a pessoa não vai comprar já de imediato, ela precisa pensar um pouco, precisa escolher, enfim, ela é adequada para isso. Tickets médios menores, eu vou trazer aqui depois outras metodologias que faz mais sentido, né, para tickets médios menores, tá? Leandro, esse ticket médio, eu acredito que você que está assistindo o vídeo sabe que o ticket médio, né, é a média ali de compra que o seu cliente ali compra de você. Então, se ele compra ali produtos ou serviços de R$5.000, tá? Na média ali, o seu cliente ali sempre paga 5.000, 4.000, 6.000. Então, a média, né, é o que a gente chama aí de ticket médio, tá? Só abrindo um parênteses aqui, eu sei que você já sabe, mas enfim, é bom recapitular, tá? E, Leandro, e quais são os benefícios de aplicar uma metodologia, uma técnica Spin Selling? Bom, essa técnica, ela integrada com um CRM, tá? Um sistema de CRM, ela oferece aí múltiplos benefícios, incluindo uma melhor compreensão da necessidade dos seus clientes, mais vendas, né, de fato eficaz, uma comunicação personalizada e focada, porque agora observe, você praticamente fez um diagnóstico, né, na situação, você entendeu quais são os problemas, as implicações e qual a necessidade. Então, você fez um diagnóstico ali do seu cliente. Então, isso é muito bom porque isso é conectado com um sistema integrado. Você consegue ali estar conduzindo e mapeando esse relacionamento de forma muito mais eficaz, tá? Então, na integração com o seu CRM, né? Ele vai fazer o quê? Vai fazer a armazenagem de todos esses dados importantes, né? De todas essas interações, permitindo um acompanhamento eficaz, né? Da vida ali, do tempo de negociação com o seu cliente, sabendo já dos problemas, da situação atual dele, dos problemas, das implicações da solução. Então, você conectar uma metodologia com a tecnologia, veja, são coisas diferentes, tá? A metodologia é mais voltada a processos, a comportamentos, tá? A tecnologia, a gente está falando em automatizar tudo isso. Então, você conectar uma metodologia, né? Eu estou trazendo aqui para vocês uma, chamada Spin Selling, junto com um CRM, né? E em outros vídeos eu falo aqui, explico qual a importância de um bom CRM, para que você possa aí faturar 50 mil em 14 dias. Então, é fundamental que você utilize, né? Se você trabalha aí com vendas, se você tem algum negócio, seja empresa, seja autônomo, enfim, você ter um CRM personalizado e voltado para a gestão de vendas, isso é primordial para que a gente possa alcançar aí 50 mil de vendas em 14 dias, certo? Então, alguns dos benefícios, tá? Eu posso estar listando aqui diversos outros, eu trouxe aqui também alguns outros benefícios, né, mais detalhados, ou seja, melhor compreensão da necessidade do seu cliente, vendas mais assertivas, perdão, personalização das ofertas. Veja, se agora eu sei a situação dele, eu sei os problemas, eu sei as implicações e eu sei a necessidade, eu posso personalizar minha oferta especificamente para aquele cliente. Diferente de eu querer vender a mesma coisa para geral, que isso não vai dar muito certo, tá? Melhoria no relacionamento com seu cliente, né? Como eu falei,
né? Agora você conhece um pouco mais sobre ele, você entende um pouco mais qual a dor dele. E dentro do seu leque aí de produtos ou serviços, você vai levar uma solução adequada para eles, tá? Um exemplo. Hoje na minha empresa, a gente tem algumas soluções, mas falando especificamente, né, de lançamento de produtos digitais, a gente tem algumas. A gente tem um curso onde te ensina, de fato, a fazer 50 mil em 14 dias, mas a gente também tem aqui, eu tenho uma mentoria onde a gente pega na sua mão e vai fazer passo a passo junto com você, né? Pegar um produto seu, principalmente um produto digital, pode funcionar e funciona com produtos físicos, funciona também. Só que é um pouco mais trabalhoso, mas funciona. Então, a gente tem o curso, a gente tem a mentoria, a gente tem uma assessoria. Então, assim, a depender de cada caso, a gente dá uma solução personalizada para o nosso cliente, né? Então, isso é muito bom, você entender as metodologias juntamente com uma tecnologia, tá? Melhoria contínua, né? Porque você vai conseguir ali mapear os seus processos. Então, assim, você combinar, né, o Spin Seller com o CRM, você consegue, né, de fato, ver o que funcionou, o que não funcionou e, de fato, trabalhar aí de forma bem profissional, tá? E como, de Leones, implementar uma técnica dessa no meu negócio, tá? Importante, como implementar uma técnica Spin Seller e conseguir faturar 50 mil em 14 dias. Vou te mostrar como. Eu listei aqui um passo a passo, tá? Para que você aí faça isso de forma bem simples, de forma bem eficaz. Vamos lá. O primeiro passo para você implementar uma técnica Spin Seller juntamente com um CRM, tá? É de fato se aprofundar, né, nesse entendimento. Primeiro você vai precisar aprender um pouco mais. Você vai fazer o quê? Estudar, né, quais são os benefícios, as vantagens, mas aqui eu trouxe um passo a passo. Primeiro você vai começar por um treinamento, tá? Você precisa ter um treinamento específico sobre Spin Selling. Aqui eu estou dando uma abordagem geral, mas em outros vídeos eu trago uns treinamentos completos sobre essa metodologia. Nesse primeiro passo, né, você vai garantir que o quê? Tanto você e se você for trabalhar em equipe, todos entendam completamente como funciona a metodologia, tá? Como utilizá-la de forma eficaz. E isso pode envolver treinamentos, workshops, sessões de coaches, fazer simulações na prática, enfim. Primeiro passo é treinamento da metodologia. Segundo passo é, de fato, você integrar com o CRM, tá? E nesse passo, né, a sua equipe ou você, enfim, se você for sozinho ou se você tiver equipe, você deve, né, ser treinada em como usar, ou seja, um treinamento sobre um CRM, né? Como funciona um CRM, né? Para que você possa fazer o quê? Documentar essas informações importantes obtidas durante todas as conversas com seus clientes. Então, desde quando você aborda e faz aquelas perguntas lá do S de situação, as perguntas que você faz do P de problemas, do I de implicação e do N de necessidade, lá no seu CRM você vai registrar todas essas respostas, né, que você fez o questionamento e deixá-las salvas, porque ali o seu CRM ele vai tratar, tudo bem? Esse é o segundo passo de como você implementar uma técnica, uma metodologia Spin Seller juntamente com uma tecnologia de CRM. E terceiro passo, qual é? É a prática, né? A sua equipe ou você, né, deve começar a aplicar essa técnica. Aplicar de que forma? Nas interações com seus clientes, isso envolve fazer as perguntas estratégicas, ou seja, escrever realmente essas perguntas, alinhar nessa metodologia e documentar todas essas respostas. Então, eu falei aqui que o primeiro passo é treinamento da metodologia. Segundo passo é o treinamento do CRM. O terceiro passo, de fato, é a prática, é você praticar. O quarto passo, o acompanhamento, né? Você utilizar de fato o CRM, você acompanhar o progresso de cada cliente, em cada etapa que o seu cliente está, onde é que está parando, o que é que está precisando, por que ele não fechou, se fechou,
quais foram os principais motivos que levou ele a fechar, enfim, você fazer todo esse acompanhamento com as informações relevantes documentadas lá no seu CRM. Quarto passo. O quinto passo para você implementar, tá, é a análise e melhorias. Você vai utilizar essa base de dados que você tem dentro do seu CRM para que você possa implementar. Opa, eu estou vendo aqui, que só um instante, pessoal. Estou vendo aqui no meu CRM que, de acordo com os resultados que eu obtive, estou vendo que eu não estou fechando por conta, sei lá, de prazo, ou por preço, ou por logística, enfim. Você vai pegar esses dados que está no seu CRM e você vai aplicar melhorias. Opa, será que eu preciso melhorar a minha oferta? Será que eu preciso melhorar o meu produto? O que é que eu preciso fazer, de fato, para eliminar esse problema que eu estou tendo aqui nas minhas vendas? E com isso faturar 50 mil em 14 dias. Então, o quinto passo é essa análise. E por último, né, não menos importante, o sexto é você fazer essa revisão contínua. Você ter treinamentos contínuos, tá? Treinamento em vendas é diário. É treinamento diário, treinamento semanal, treinamento mensal. Então, assim, você precisa formatar um programa de treinamento, se você for sozinho, um programa de treinamento para você próprio, e se você tiver equipe, um treinamento de vendas aí para sua equipe, tá? Então, revisar regularmente essas conversas, esses treinamentos, esses resultados, é o que vai de fato fazer aí você alcançar 50 mil em 14 dias. Tudo bem até aqui? Bom, então eu trouxe aqui essa metodologia, né, juntamente aí com uma tecnologia de CRM, para que possa te auxiliar no seu dia a dia aí, nas suas vendas de seu produto, seja ele um produto digital, seja ele um produto físico, né? O que você quiser vender hoje na internet, você precisa de uma metodologia, de um passo a passo, de um roteiro, para que você não fique aí batendo cabeça sem saber por onde começar. E aqui está uma técnica, uma metodologia muito utilizada, já validada há bastante tempo, que pode aí te auxiliar nas suas vendas e com isso você alcançar 50 mil em 14 dias. Né? Os meus alunos aqui e os meus clientes que utilizam a técnica estão tendo resultados, né, muito além da média de outros que ainda não começou ou ainda não estão utilizando. Então, assim, eu recomendo você, de fato, né, se aprofundar nesses conhecimentos. Aqui no meu canal tem diversos conteúdos, no meu Instagram tem diversos conteúdos. Eu tenho um grupo, né, exclusivo, onde eu compartilho, né, um passo a passo, né, frequentemente lá, que eu não compartilho em outro lugar. Então, se você tiver interesse, procura o link aqui na descrição, em algum lugar por aqui, ou na minha bio do Instagram, enfim. Você procura, você entra lá e começa a ter acesso, né, a também outras pessoas que estão nessa mesma jornada, outras pessoas que estão com o mesmo objetivo. Né? Tem uma frase que sempre fala, se você quer ir longe, né, você vai acompanhado. Então, sozinho você pode até chegar, mas se você quiser ir além, você vai acompanhado. Então, você se juntar com grupos, né, com outras pessoas que estão buscando o mesmo conhecimento, aplicando, discutindo ali o que deu certo, o que deu errado naquele segmento, enfim, isso é muito bom. Então, faça esse convite aí para você. Enfim, essa, né, é a técnica Spin Selling. Se você quiser saber mais, né, está aqui o vídeo completo, você pode rever aí, dar pausa, enfim, fazer suas anotações e recomendo você utilizar a técnica, tá bom? Então, esse vídeo fica por aqui, espero aí você nos próximos.